Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática. Nesta videoaula, vamos entender um pouco mais sobre os números complexos. Então, quem são os números complexos? Vamos entender aqui um pouco a história dos números desde a sua construção. Como já vimos em outros momentos, o primeiro conjunto que surgiu antigamente era o conjunto dos números naturais, representado pela letra M. Nele nós tínhamos números como 0, 1, 2 e iam para o infinito. Porém, chegou um momento que esses números se tornaram pequenos. Esse conjunto precisava avançar. Aí o homem criou o conjunto dos números inteiros, um conjunto um pouco maior que os complexos, representado pela letra Z, com essa barrinha, e nele, além desses números que 0, 1 e 2, apareceram o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim sucessivamente para o infinito. Com o passar do tempo, esses números também se tornaram pequenos. Aí o homem precisou avançar, porque surgiram números entre os espaços. Aí surgiu então o conjunto do número Q, que é o conjunto dos números racionais. Nele passaram a se integrar as frações inteiras que já vinham das representações anteriores, mas como também as frações não inteiras e até mesmo as dízimas periódicas. Nós já vimos que esse conjunto não foi suficiente também. Surgiram aí os conjuntos dos números irracionais, representados pela letra I, que traíam números como π, raiz de 2, etc. Números que não eram finitos, eram infinitos, porém não tinham uma representação fracionária. A junção desses números todos passou-se então a se chamar os números reais, que era a junção dos racionais com os irracionais. Porém, agora nós vamos resolver alguns problemas que não pertenciam a esse conjunto, como, por exemplo, a raiz quadrada de menos 2, ou raiz quadrada de menos 1, ou seja, raízes de números negativos. Esse conjunto maior que foi desenvolvido para compor toda essa parte real que já existia com essa nova parte que era um problema matemático, se denominou conjunto dos números complexos. Então agora nós vamos conhecer esse conjunto. Nós definimos que um número complexo é uma representação geométrica. Essa é uma representação de pares ordenados de números. Então podemos dizer que Z, que é um número, ele pertence ao conjunto dos números complexos se e somente se o Z puder ser representado como um par ordenado XY, onde já sabemos que X pertence aos reais e Y também pertence aos reais. São representações. Esses dois números são reais e eles representam um par ordenado que nós o chamamos de complexo Z. Vamos aprender agora como é que a gente faz a representação algébrica de um número complexo. Deixa eu mudar o título, colocar aqui um pouco mais forte. Representação algébrica. Como ficaria a representação algébrica de um número complexo? Como já dissemos, o número complexo ele é representado por Z. Z será o resultado de A mais BI. O que é isso? O A e o B são as coordenadas que representam a X e Y. Esse é o valor de X, esse é o valor de Y do par ordenado. Então, a maneira de você representar este número é como se fosse as coordenadas de um plano cartesiano, onde A e B se representam esses valores, como nós dissemos anteriormente. É muito comum a gente ter o X e Y como sendo a representação do complexo. Z igual a X mais YI, para que você lembre que isso são coordenadas do ponto. Mas a forma mais usual e mais correta é falar A mais BI, onde A é X e B
é y. É o que você mais vai encontrar na maioria dos autores que nós temos. Assim, nós podemos dizer o seguinte: num número complexo z igual a mais bi, o número b é a parte real do número, aquela parte que já existia junto com os conjuntos dos números reais. E bi é a parte imaginária do número. Isso mesmo. O número complexo, ele é composto de duas partes. Ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Quando essa parte imaginária não existe, ou seja, quando b é igual a zero, se b for igual a zero, nós dissemos que o número z é real apenas, e era o que já vimos definido. Então, z é igual a 4. Esse é um número real que a gente já conhece. Por que ele é real? Porque ele é representado como sendo 4 mais 0i, ou seja, a parte imaginária está nula. Devido a ela estar nula, ele é considerado apenas real. Porém, se a for igual a zero, ou seja, se o número não tiver a primeira parte dele da construção z igual a mais bi, nós dissemos que este número, vamos pegar aqui um exemplo, z igual a 2i. Esse número é imaginário puro. Por que ele é puro, imaginário? Porque ele não tem a parte real. Então, ele poderia ser expresso na forma complexa como o a é 0 mais 2i. Então, nós temos um número imaginário puro. E se a é b, como foi dito antes, se a é diferente de zero e b é diferente de zero, nós temos um número complexo com o formato a mais bi. Ou, como nós vimos anteriormente, nós podemos ter o número complexo 4 mais 2i. E aí, essa representação é um número complexo completo. Número complexo completo. Bacana, não é? Então, nós vamos procurar sempre trabalhar com esses números. Ele pode ser imaginário puro, quando a parte real é nula. Ele pode ser simplesmente real, quando a parte imaginária é nula. E ele também pode ser completo, quando ele existe tanto a parte real como a parte imaginária. Bacana, né?